Boa noite, queridos. Vamos passar então ao momento da mensagem do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos finalizar, digamos, a primeira grande parte do livro de Atos. A gente fala que é a primeira grande metade do livro de Atos. Apesar de não ser a metade em capítulo, porque Atos tem 28 e a gente está finalizando 12, mas é a metade cronológica do livro, digamos assim. Primeiro, nessa primeira metade, a gente viu o crescimento, o nascimento da igreja ali com os apóstolos, e a partir, então, do próximo domingo, a partir do capítulo 13, a gente vai ver a sequência focada no ministério do apóstolo Paulo. Hoje a gente vai finalizar, então, a primeira grande metade. Então, abra sua Bíblia, Atos 12. Nós leremos do 18 até o 25. Atos 12, de 18 a 25. Peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra que eu farei. É a palavra de Deus, que diz assim: Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo também a João, apelidado Marcos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa palavra, por este texto, por essa história a respeito da morte desse tolo rei que não deu glória ao Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe para que em tudo que fizermos, ó Deus, nós possamos perceber a grandiosidade do Senhor e dar glória a Ti, ó Deus, por tudo que Tu és e Tu tens feito por nós. E é o que pedimos que o Senhor nos edifique hoje por meio dessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, eu lembro que algumas vezes eu ouvi algumas pessoas falando assim: nossa, que bolo, ou qualquer outro alimento possível aí, gostoso, eu adoro bolo de chocolate. E aí vinha uma criança cristã, eu me incluso aí nesse meio, entre elas, e em seguida eu dizia para essa pessoa assim: ei, você não pode falar isso, porque adorar é somente a Deus. E depois eu descobri que não era só coisa de criança. Inclusive aconteceu uma vez no congresso de mocidades que eu estava, leram um documento lá na frente para aprovação, e no final do documento estava escrito assim: um voto de louvor aos participantes, sei lá, alguma coisa assim. Mas era isso, um voto de louvor. E aí, nesses congressos, o povo forma uma fila para discutir o documento, né, ponto a ponto do documento. Coisas relacionadas no caso, à mocidade, né, aos jovens da igreja e tudo mais. Só que teve um jovem que ele entrou na fila só para dizer isso aqui: eu sugiro que tirem a frase final do documento, porque louvor é somente a Deus.
E o salão caiu em gargalhada. Fiquei até com dó. Por quê? Porque é engraçado porque a gente sabe que essas palavras, elas se encaixam em outros contextos, né, que não sejam religiosos, sem ferir a majestade de Deus. Não tem problema você falar, eu adoro um bolo de chocolate, ou um voto de louvor a tais pessoas, né? Até porque não é errado falar que a gente louva aquilo que a gente valoriza, por exemplo. Quando eu digo que eu amo a minha esposa ou que eu acho meus filhos maravilhosos, é uma espécie de louvor não religioso que eu estou fazendo aí, né? Mas de valorização, no caso. Tem um teólogo, inclusive, que ele fala uma frase bela, né? O C.S. Lewis. Ele diz que louvamos o que nós gostamos porque o prazer não se completa enquanto não se expressa em louvor. Ou seja, para o louvor ou para o elogio ficar completo, ele precisa ser expressado. Se ele ficar só na sua cabeça, o prazer não é completo, né? É inclusive por esse motivo que a gente louva a Deus, né? E mais do que isso, é por esse motivo que Deus nos convoca a louvá-lo. Porque ele sabe que essa vai ser a base ou o fundamento do nosso prazer. Sendo ele o ser supremo, né, o mais magnífico acima de todas as coisas, quando ele se oferece a nós, o que ele está fazendo é nos dar a oportunidade de completar o prazer, de ter plena alegria no ser mais supremo da terra. Não é isso que diz a primeira pergunta do nosso breve catecismo, né? Qual é o objetivo ou fim principal do homem? É glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. As coisas se completam. Mas o pecado, ele não faz o homem enxergar dessa forma. E eu acho interessante que o homem, e nós incluso agora, coloca muitas vezes coisas no lugar de Deus na nossa vida. E a gente mal se lembra, como as crianças diversas vezes lembram, que glória é somente a Deus. E assim a gente busca prazeres menores do que teríamos se estivéssemos buscando a Deus de fato. Talvez seja dinheiro, talvez seja internet, talvez seja família, talvez seja diversas coisas que esse mundo tenta colocar no lugar de Deus. Ou às vezes nós até nos colocamos no lugar de Deus, porque a gente às vezes gosta de uma bajulaçãozinha também. Às vezes falta uma criança, né, lembrando a gente de que adorar é somente a Deus mesmo, nesse sentido. Porque é assim que a gente vai entender a alegria maior que a gente pode ter nesse mundo. E o texto de hoje vai nos mostrar isso. Vai nos mostrar a consequência de colocar outra coisa no lugar de Deus. De dar glória a outra coisa e não a Deus. Ou, como Herodes fez, querer se passar por um Deus frente aos homens. E em contraste a isso, a gente vai ver o outro lado também. O lado da igreja, que mesmo em meio à perseguição, ela continua crescendo e se multiplicando, diz o texto. E assim a gente vai aprender que querer glória para si não vale a pena no lugar de glorificar a quem de fato merece, que é o nosso Deus. É sobre isso que a gente vai meditar hoje. A glória de Deus em Cristo é o que define o juízo e o triunfo dos homens. Esse é o resumo. A glória de Deus em Cristo é o que define o juízo ou o triunfo dos homens. Vamos ver isso nessas duas partes. Primeiro o juízo, depois a questão do triunfo dos homens que dão glória a Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, aqueles que não dão glória a Deus perecerão. É isso que o texto nos mostra. Aqueles que não dão glória a Deus perecerão. O texto anterior a esse aqui nos contou a triste história da morte do apóstolo Tiago e da prisão de Pedro. Mas em seguida também nos mostrou a incrível salvação que Deus deu a Pedro, ao apóstolo Pedro, em resposta ao clamor da igreja em oração a Deus. E a partir do versículo 18, o autor aqui, Lucas, ele vai focar na consequência desse evento para o tolo rei Herodes e as consequências que são atribuídas a ele por causa daquilo que ele faz a partir disso. Então vamos ver primeiramente os versos 18 e 19. Olha aí na sua Bíblia mais uma vez.
Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Então, após a sobrenatural e milagrosa libertação de Pedro, através daquele anjo ali daquela prisão, amanhece e os soldados que estavam de sentinelas ali, eles olham e cadê o prisioneiro, né? E o que aconteceu? E o texto diz que não houve pouco alvoroço ali. Certamente eles devem ter ficado malucos, né? Porque não sei se você lembra, mas Herodes tinha colocado uma grande guarda ali em volta de Pedro. Tinha 2 acorrentados a Pedro e tinha 2 do lado de fora da prisão para vigiar, caso alguma coisa acontecesse. E mesmo assim, Pedro foi liberto milagrosamente. Então eu imagino que esses 2 soldados, ou esses 4 soldados, deviam estar pensando assim: cara, como nós vamos explicar que ele fugiu se ele estava acorrentado a gente? Ou pior, mais do que a dificuldade de encontrar uma resposta, eles deviam estar morrendo de medo, porque existia uma lei romana chamada Código Justiniano, que dizia que se os guardas de prisioneiros deixassem um prisioneiro condenado à morte fugir, a sentença deles era a mesma do prisioneiro, eles iam morrer. Se Pedro estava condenado a morrer, então eles morreriam no lugar de Pedro. E dito e feito, o texto diz que Herodes manda procurar por Pedro, não encontra, então ele submete as sentinelas a inquérito. As sentinelas não tinham o que dizer, porque o que eles vão dizer? Sumiu. Não sei como, sumiu. E eles estavam acorrentados a mim, mas sumiu. E eles, então, o texto diz que Herodes manda justiçá-los, que é uma palavra bonita para dizer que eles foram condenados à morte. Em seguida, esses versículos finalizam dizendo algo interessante para a gente, que mostra muito do caráter desse rei Herodes. Herodes sai de Jerusalém, da onde ele estava, e vai lá para Cesareia, o texto diz. O que isso quer dizer? Quer dizer que Herodes é um covarde. Por quê? Porque ao invés de lidar com o problema, o que ele faz? Ele mata os 2 e vai embora. E vai para um outro lugar. Ele deixa de lado a farsa de ser um bom rei judeu para servir a quem mais lhe rendia, que eram os romanos, né? Para governar onde ele tinha, vamos dizer assim, mais controle. Então ele foi para a cidade mais romana da região, que era Cesareia, né? Tem até nome de César a cidade. Por quê? Porque era a cidade mais romana, a capital romana ali da região que Herodes mandava. Mas mais do que fugir do problema, Herodes está fugindo de Deus aqui. Porque perceba, ele estava em Jerusalém. E não sei se você se lembra, mas no último sermão eu falei que ele estava bajulando os judeus para tentar conquistar eles, e ele até cumpria as regras deles. No sentido de o rei ele tinha que ir no templo todos os dias ler a palavra de Deus. E ele ia. Ele ia lá ler a palavra de Deus. Ou seja, ele estava em contato direto com a palavra de Deus. E mais, ele viu sinais de Deus agindo milagrosamente diante dele, que é a fuga sobrenatural de Pedro. Ou seja, ele sabe, mas foge. E ele sabe, eu tenho certeza que passou pela cabeça dele que ele sabia que era Deus que tinha libertado Pedro, porque não foi a primeira vez. Ele sabia qual o motivo da libertação de Pedro, mas ele foge. Ou seja, há um Deus, ele sabe disso, mas ele não quer se submeter. Por quê? Porque ele prefere que ele mesmo governe, porque ele prefere que ele mesmo tenha poder sobre a própria vida e sobre as coisas. Ele quer ser o Deus de si mesmo. Mas, meus irmãos, não é porque ele vai para uma cidade mais ímpia do que a que ele estava que Deus não está lá. Deus
ele é Senhor de todos os lugares e de todas as pessoas. E Herodes vai descobrir isso já já. Vamos ver então a partir do verso 20 o que a história continua. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Bom, agora em Cesareia, Lucas relata para nós um problema que Herodes estava tendo ali para resolver. Lucas diz que há uma divergência entre habitantes de duas cidades ali, Tiro e Sidom, com o rei Herodes ali da Judéia e Samaria e da região dele, né? Lucas diz apenas para nós que o problema tem a ver com o abastecimento dessas cidades, né? Então, provavelmente, a gente entende que tem alguma coisa a ver com transação comercial. Eles deviam depender do abastecimento de cereal, de trigo ali de Israel, né? As transações comerciais são importantes. Então, se eles estão em briga, eles precisam resolver em algum momento, porque senão eles iam sair perdendo, né? Mas talvez Lucas não se importe muito com a celeuma, porque ele não descreve muito esse problema para nós. O que ele quer mostrar de fato aqui para a gente é como Herodes é um cara difícil. Além de covarde, ele é um cara difícil. Só que tem uma coisa, ele tem poder. Ele tem um certo tipo de poder. E estar contra o rei não é uma boa ideia. E eles viram que a situação, esse povo dessas cidades, viram que a situação não ia ficar legal para eles. Então, eles foram até Herodes para se reconciliar. Só que eles vão daquele jeitinho que às vezes a gente dá para tentar se reconciliar com alguém, né? Você vai por meio de um assessor, por meio de um amigo. Você já viu isso? Você vai num amigo de uma pessoa antes, conversa com ele, aí ganha o favor daquela pessoa, e aí essa pessoa te ajuda a se reconciliar com quem de fato você precisa se reconciliar. Então foi isso que eles fizeram. Eles foram até esse Blasto, esse camareiro aí do rei, e tentaram resolver esse problema. Enfim, no dia que Herodes marcou de tratar do assunto, Herodes ia dar a resposta para esses homens, Lucas nos diz que ele foi como? Com trajes reais, assentado no trono para dar resposta para esses homens. Um historiador judeu da época, né, o nome dele é Joséfo, ele conta mais detalhes disso para nós. Ele não contradiz a Bíblia em nada, só que ele enriquece o relato. E tem algumas coisas interessantes para a gente aprender com esse relato histórico. É dito que nesse dia Herodes estava fazendo festas ali. Ou seja, ele ia trazer pessoas de fora, ele queria o quê? Se mostrar, ele queria mostrar para o povo que eles festejavam e banquetes e tudo mais. E Herodes chamou todo o povo da cidade e tudo mais. E ele apareceu com toda a pompa. O Joséfo, ele até descreve como é que Herodes estava vestido. Herodes estava vestido com um manto real de fios de prata pura. De prata mesmo, devia ser pesado até o negócio. Mas qual era o intento dele, né? Quando o sol batia, refletia nele, naquele vestido, aquele manto de prata, a luz reluzia dele intensamente para as pessoas verem, como se fosse uma figura divina. Ou pelo menos era essa a intenção dele, né? E quando ele se colocou de pé para falar, aqueles que presenciaram viram tamanha realeza de Herodes ali e disseram, como Lucas nos conta aqui no texto, né? É voz de um Deus e não de homem. Entre os judeus, quando Herodes estava lá em Jerusalém, ele jamais receberia uma bajulação dessa. Porque os judeus, ainda que não creiam em Jesus Cristo, eles creem no Deus de Israel, né? Eles creem em um Deus único. Então eles jamais iam chamar alguém de Deus, né? Inclusive esse é o motivo pelo qual eles não creem em Jesus, porque eles não creem que Jesus pode ser Deus.
Só que aqui em Cesareia, Herodes tem essa bajulação. E ele amava aqueles elogios. E sabe, uma coisa é dizer, uau, que magnífico, ou então, nossa, que maravilhoso, que bem vestido, ou algo assim. Mas glorificar como se fosse um Deus, aí faltou uma criança cristã ali para dizer, né? Aí não, glorificar é somente a Deus. E é por isso que no mesmo instante o texto diz que por não haver dado glória a Deus, Lucas especifica isso para nós, ele é ferido e morre comido de vermes. O historiador Joséfo, ele descreve como foi essa morte de Herodes. Ele diz que ainda quando ele estava de pé falando, uma dor na barriga dele foi tão absurda, imediata assim, que ele não conseguiu continuar, ele teve que ter sido levado para o quarto dele, e ele ficou sentindo aquela dor por 5 dias, e ninguém soube resolver aquilo, e então ele morreu. Daí Lucas dizer que ele foi comido de vermes, né? Porque ele foi, vamos dizer assim, apodrecendo, decompondo ao longo desses dias, sem ninguém conseguir fazer nada por ele. A gente tem algumas coisas importantes para aprender nessa primeira parte do texto. Como a gente leu lá em Isaías, hoje mais cedo, Deus não divide sua glória com ninguém. Glória é somente a Ele. E talvez você se pergunte, por quê? Isso não é, de certa forma, soberba da parte de Deus? É comum questionarem isso, né? Por que a Bíblia e Deus exige glória? Sendo que para nós não podemos exigir glória, né? É soberba da nossa parte fazer isso. É por esse motivo que Herodes morreu. Então esse é um questionamento. E a resposta é soberba da parte de Deus? Claro que não. E eu preciso explicar isso, vou dar 2 respostas que são importantes para a gente entender. Primeiro, porque Deus, ele é de uma categoria diferente da nossa. Ele é o Criador. O resto é criatura. O resto é coisa que vem dele. Ele é de fato o supremo, o soberano, o perfeito, a quem já pertence toda a glória. Então, valorizá-lo, louvá-lo, não é nada além do que corresponder ao que ele é de fato. É importante a gente se lembrar e se colocar no nosso lugar quando a gente fala sobre isso. Nós, quando a gente exige glória ou exige elogios ou bajulação a nós mesmos, nós não somos detentores de toda a glória. Já Ele é de fato. Então o que nós fazemos é simplesmente corresponder àquilo que Ele de fato já é. Mas tem uma outra questão importante. E eu gosto de um autor chamado John Piper que ele ajuda a entender isso da seguinte maneira. Você consegue imaginar como seria se Deus, o que governa o mundo soberanamente, não fosse um Deus feliz, ou, para traduzir, não fosse glorioso? Você consegue imaginar um Deus assim? Será que a gente poderia se juntar com os salmistas, ou, por exemplo, com um salmo conhecido, Salmo 63 de Davi, quando ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. A gente não poderia fazer isso, porque nós não conseguiríamos ter prazer, nos alegrar, ou confiar, ou nos submeter a alguém em que a gente duvida. Há alguém que não tem toda a glória. Por isso, se Deus não é o Senhor de toda a glória, o prazer cristão não tem o seu alicerce, não tem o seu fundamento. Porque o objetivo daquele que busca o prazer é ser feliz em Deus e desfrutar dele. E isso só se torna possível se Ele é perfeito e glorioso. Quando você entende isso, as coisas fazem sentido. Por isso que Deus é o único ser em todo o universo que pode buscar o próprio louvor e ainda assim isso ser o maior ato de amor.
Quando ele faz todas as coisas para o louvor de sua glória, a Bíblia diz, o que ele está fazendo? Ele está nos preservando ou nos oferecendo a única coisa em todo o mundo que pode satisfazer os nossos anseios plenamente. Ele mesmo. Ele mesmo. É por isso que muitas vezes nas Escrituras, Paulo e Pedro, por exemplo, e alguns outros, homens de Deus, eles são considerados como deuses ou são até chamados de dignos de adoração. A gente pode lembrar de Pedro há pouco tempo, quando Cornélio se prostrou diante dele, Mas rapidamente o que eles fizeram? Opa, levanta, porque eu não sou Deus, eu não sou digno de adoração. Herodes não fez isso. Por quê? Porque a única maneira da gente recusar louvor a nós mesmos é quando a gente encontra maior prazer em Deus do que qualquer outra coisa. Paulo e Pedro entendiam isso. Herodes não. Herodes tinha prazer nele mesmo. Ele deixava Deus de lado. Essa frase é importante, entenda isso. A única maneira de nós recusarmos louvor a nós mesmos é quando nós encontramos maior prazer em Deus do que em qualquer outra coisa. E assim o ciclo se completa. Que ciclo é esse? O fato de Deus procurar o nosso louvor, convocar o nosso louvor, e nós buscarmos o prazer nele, a alegria nele, desfrutar dele. Essas duas coisas são a mesma. Louvar ao Senhor e desfrutar do Senhor. À medida que eu louvo, eu tenho prazer. As duas coisas andam juntas. Esse é o fundamento da alegria cristã. É assim, então, que as coisas se completam. Então, a gente precisava entender isso aqui. Por que Deus, então, exige glória somente a Ele? Porque esse é o fundamento do prazer das nossas vidas. Mas tem uma segunda coisa importante aqui. O texto diz que Herodes ele foi comido por vermes. Qual que é a ideia de Lucas aqui? Ele está mostrando para nós a finitude do ser humano. Sabe por quê? Porque um dia todos nós também, se Jesus Cristo não voltar antes, vamos ser comidos por vermes, Quando a gente estiver debaixo da terra enterrado, a gente vai se decompor também ali. Do pó viemos, ao pó tornaremos. Lembra disso? É a ideia que Lucas está trazendo aqui. Isso ocorre por quê? Porque tem pecado no mundo. E o pecado leva à morte. E isso ocorre porque, de certa forma, todos nós não demos glória a Deus e não buscamos a alegria nele. Isso está lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, vai mostrar a situação de todo o ser humano antes da redenção. Qual é a situação de todo ser humano? Esquecer de Deus, se rebelar. E qual é o motivo? Está escrito em todas as palavras, porque não glorificaram a Deus e a Ele não deram graças. E aqui a gente tem o resultado disso para o ser humano que não se volta para Deus. Morte, sofrimento. Buscar alegria longe de Deus, como diz Salomão, é correr atrás do vento, meu irmão. É uma alegria fugaz, que se esvai rapidamente. Herodes tinha tudo nessa vida, mas na verdade ele não tinha era nada, porque sem Deus a gente não tem nada. Herodes era poderoso, Herodes tinha dinheiro, Herodes era bajulado, mas na verdade ele não tinha nada, porque ele deixou a glória eterna de lado e quis buscar a glória só para ele. Meu irmão, entenda isso. Há um Deus que é Senhor de toda glória. Nós só estamos aqui hoje pela graça e misericórdia desse Deus. Talvez você não queira se submeter e crer nesse Deus, mas saiba que você está aí pela misericórdia dele, mesmo em meio à rebeldia. Talvez você crê que pode governar a própria vida à parte de Deus. Hoje é a oportunidade que a gente tem
de saber que crer nisso, que governar a própria vida a parte de Deus é uma barca furada. Longe de Cristo, do Deus de toda glória, só há perecimento. É o que a Bíblia nos ensina. Só há perecimento. Mas há uma esperança. E isso nos leva ao nosso segundo e último ponto aqui nessa noite. Segundo e último ponto: aqueles que glorificam ao Senhor triunfarão. Aqueles que glorificam ao Senhor triunfarão. Vamos ver os versos finais do texto? Olha aí, versos 24 e 25. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Bom, o mundo sempre vai ter maus governantes, né? Por quê? Porque o poder corrompe. Muito facilmente o poder corrompe. E Cristo disse que os cristãos seriam perseguidos, e é o que acontece no texto. Um rei corrupto perseguindo cristãos. E aí Tiago, o apóstolo, morreu. E ele não era qualquer apóstolo, né? Não sei se você lembra, mas Jesus ele tinha 3 apóstolos bem próximos dele, né? Pedro, João e Tiago. E foi esse Tiago que veio a morrer nas mãos de Herodes. E junto de Tiago, Pedro foi preso, condenado à morte e só foi salvo por causa de um milagre. Depois de ter esse panorama, de ter esse acontecimento, podia ser de se esperar, não seria incomum a gente esperar da igreja que ela desse uma segurada, que ela retrocedesse um pouco, que ela se escondesse nas sombras para ser esquecida por um tempo diante de tamanha perseguição. Mas não é isso que o texto nos conta. O texto diz que a igreja continuava a crescer. Sabe por quê? Porque o mundo vai continuar seguindo em frente, governos vão e vêm, perseguições vão e vêm, mas a palavra de Deus e a igreja permanecem. Por isso que ela continuava crescendo. Por isso que até hoje a gente tem a igreja. E é por isso que eu digo que aqueles que glorificam a Deus triunfarão. Porque o fundamento da igreja, meu irmão, não é finito, mas é eterno. Olha para o texto mais uma vez. Os verbos utilizados aqui são: a igreja crescia e multiplicava. Dá a ideia de um organismo vivo, né? Que cresce e que vai se desenvolvendo, igual célula, né? Vai se multiplicando. Ou seja, enquanto Herodes diminuía e se decompunha, desfalecendo, a igreja crescia e multiplicava. Porque Herodes, ele tinha até poder, mas o fundamento da glória dele eram coisas finitas: dinheiro, propriedades, poder político, bajulações. Tudo isso se esvai facilmente. Mas a igreja não. A igreja é fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Perceba, o plano eterno de um Deus eterno, perfeito e glorioso. Tem até uma música se eu não me engano, é do João Alexandre, que ele diz: o mundo há de passar, mas o Evangelho, a palavra de Deus, jamais. Não importa quem sejam os nossos governantes, não importa o tamanho da perseguição, não importa o tamanho do sofrimento, o tamanho do pecado, a igreja jamais cairá totalmente. Talvez Deus até possa intervir com juízo a algumas igrejas por causa do pecado também, porque pecado traz consequências. Mas Deus continua reinando, continua no seu trono. E a gente por isso pode saber que a igreja jamais vai cair totalmente. Você pode lembrar do reino de Israel, o povo de Deus. Teve vários juízos atrás de juízos, profetas falando de juízo atrás de juízo.
Mas a Bíblia sempre fala para nós que há um remanescente fiel. Os planos de Deus para o seu povo vão se cumprir. A gente pode crer nisso. Mas eu quero destacar ainda uma outra coisa importante para a gente finalizar essa parte do texto. Qual é a ênfase que Lucas está dando nesse texto aqui, com a finalização desse capítulo? Tem um comentarista chamado Howard Marshall que ele escreve algo importante. Ele diz assim: do ponto de vista de Lucas, parece que a ênfase recai sobre o progresso triunfante do Evangelho, que não é impedido pela morte de um dos apóstolos, nem pela prisão de outro daqueles apóstolos. E ele completa: enquanto a igreja orar, a causa de Deus avançará. Deixa eu só explicar uma coisa. Quando ele diz enquanto a igreja orar, ele está lembrando do texto anterior, que a igreja orou pela salvação de Pedro. Mas não é a oração que sustenta a igreja. Não é isso que ele quer dizer. É Deus quem sustenta a igreja. E quando a gente ora, é porque a gente está em comunhão com esse Deus, é porque a gente está buscando esse Deus. É isso que ele quer dizer, que quanto mais unidos a Deus, em comunhão a Ele nós estivermos, é nesse sentido que a gente vai prosperar. Seria loucura da nossa parte, mortais e finitos como nós somos, buscar a nossa própria glória e deixar a glória do Deus eterno de lado. É o Deus eterno e todo-poderoso que nos sustenta. Busca a Ele. É isso que o texto, é uma segunda ênfase que esse texto está nos mostrando. A gente não deve se apartar desse Deus. Na verdade, a gente tem que buscar Ele cada vez mais. E Deus cuida mesmo do seu povo. Isso se mostra no último versículo. Quando Tiago morreu, quando Pedro foi preso, foi liberto, mas Pedro saiu para se esconder por um tempo, pelo menos. 2 dos maiores apóstolos saem de cena. O que Deus faz? Deus levanta mais gente. O versículo final diz que Barnabé e Paulo estão se preparando. E mais, Deus levanta novas pessoas. Um jovem aqui chamado João Marcos segue junto com os apóstolos para fazer o trabalho missionário, para servir ao Senhor na igreja. Deus continua cuidando do seu povo. Pessoas vêm, pessoas vão. A igreja continua, porque ela segue no caminho para triunfar com o seu Senhor. Inclusive aqui nesse texto, termina, como eu disse, a grande primeira metade do livro de Atos. Agora a gente vai seguir para a segunda metade com o ministério de Paulo, de missões em meio aos gentios. Porque a despeito das perseguições, dos ataques à igreja e até das batalhas aparentemente perdidas, a palavra do Senhor continua e continua a ser propagada e a progredir. Porque o nosso fundamento, nunca se esqueça disso, é eterno. A igreja vai triunfar. Você pode ter certeza disso. O nosso fundamento é eterno. E eu quero concluir relembrando um dos clássicos diálogos de uma das histórias das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Uma das personagens da história, a garotinha chamada Lúcia, em um dado momento do livro, ela se encontra com Aslan, né? Aslan é o leão que representa Jesus Cristo ali naquela história. E eles têm o seguinte diálogo. Ela já estava há algum tempo sem encontrar ele, e quando ela vê Aslan, ela fala assim: Aslan, como você está grande. E aí ele responde: é porque você está mais crescida, meu bem. E ela pergunta para ele: mas você não? E ele responde: eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. O que Lewis está querendo ensinar para a gente aqui é que quanto mais você percebe, quanto mais você se identifica e entra em comunhão com o Deus de toda a glória, mais você se desenvolve e maior a glória dele vai parecer para você. E perceba, se Cristo é o resplendor da glória, como diz lá em Hebreus,
Quanto mais unido a Cristo você estiver, maior você estará. E maior Ele parecerá para você também. Cristo, meu irmão, Ele é verdadeiramente a voz de Deus e não de um homem, simplesmente. Não é Herodes, não. O povo olhava para Herodes e achava isso, não. Cristo é o Verbo, a voz de Deus que se encarnou. Ninguém mais. Por isso, meu irmão, não deixe que o brilho passageiro das coisas desse mundo te afaste do ofuscante brilho da glória de Cristo. Porque só a glória da cruz pode trazer salvação a cada um de nós. O resto é passageiro. Por isso, tal como as crianças, a gente sempre tem que ter em mente: glória é somente a Deus. Ou, como diz na Reforma, reformados como nós somos, só lhe deu glória. Amém? Vamos orar? Senhor, agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor, por meio de Cristo Jesus, nos redimiu, trouxe salvação a nós, trouxe a sua glória diante de nós, pois Cristo é o resplendor da glória do Senhor. E pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a cada vez mais percebermos o brilho dessa glória e não o brilho das coisas passageiras desse mundo. Que nada dessas coisas, ó Deus, seja dinheiro, seja beleza, seja poder ou qualquer coisa assim, nos faça tirar os olhos do Senhor. Porque só há alegria plena e perene diante do Senhor, porque ao Senhor pertence toda a glória. Nos ajude, ó Deus, a entender isso e a fixar isso em nosso coração cada vez mais. É o que nós pedimos e oramos no nome de Cristo. Amém.